Olá, meu nome é Bruno Bispo e a gente vai apresentar, o grupo vai apresentar sobre o cacau. Esses são os integrantes e pode passar. Bem, esses são os tópicos, os assuntos que a gente vai abordar na nossa apresentação, em que vamos falar um pouco sobre a origem do cacau. Bem, o cacaueiro é uma árvore que é originária da bacia amazônica e há indícios que povos nativos já utilizavam essa semente, a semente do cacaueiro, o cacau, há cerca de 1750 anos antes de Cristo. E para essas civilizações, as sementes do cacau constituem uma bebida ritualística e uma moeda de troca de alta importância. Para contextualizar ainda mais, falar um pouco sobre a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Ela foi criada em 1957 para promover a pesquisa, inovação, transferência de tecnologias para o desenvolvimento sustentável da cacauicultura no Brasil. Tem como meta atingir a autossuficiência em 2025 e atingir 400 mil toneladas de cacau até 2030. Essa restrição foi muito importante na crise da vassoura de bruxa, que aconteceu no final do século passado e até os anos 2000, em que houve uma grande queda na produção e houve a morte de várias plantação, a devastação de várias plantações de cacau, e ela teve como principal missão diminuir, mitigar esse impacto dessa doença nas plantações. E que algumas etapas da produção do cacau temos a fermentação, a secagem, a torra e a moagem. Começando pela fermentação, é a etapa mais delicada da produção do cacau. Ela consiste em colocar as sementes do cacaueiro ainda envoltas pela a polpa em dornas ou bacias e cobrir com folhas de bananeiro. Nesse ambiente, com uma temperatura mais estável, a proliferação de fungos, a proliferação de leveduras que fazem com que se proliferem a concentração do sabor, do aroma, vai definir esses aspectos do cacau. Isso tudo vai definir a qualidade do cacau. Essa é uma etapa muito delicada, que pode durar de 2 a 5 dias. A segunda etapa é a secagem. Ela pode se dar de duas formas. A natural, quando se coloca essa semente do cacau pós-fermentada em ambientes com muita luminosidade, em especial no chão mesmo, espalhada em uma superfície, recebendo luz do sol, ou de forma artificial, que essas sementes do cacau são colocadas em tambores giratórios que são aquecidos, e isso faz com que se sequem as sementes. O principal objetivo dessa etapa da produção é diminuir a umidade das sementes, de cerca de 50% para 7 a 8%. A terceira etapa é a torra. Ela é o processo de aquecimento que elimina de vez a umidade e faz surgir o aroma peculiar do cacau. Uma característica bem peculiar da torra do cacau é a duração. Ela é considerada uma torra de longo prazo, uma torra mais longa, porque ela costuma durar de 50 a 70 minutos, em temperaturas mais baixas. Isso tem o principal objetivo de manter o aroma e o sabor do cacau. A quarta etapa é a moagem. Nela se retira a casca das amêndoas e o restante é processado. Para ter como base, como um exemplo, o Brasil processou 224.168 toneladas de cacau em 2021. Aqui temos uma iniciativa do cacau no sul do Brasil, tem como principal objetivo a valorização do cacau na região e a busca de meios sustentáveis. Nesse vídeo que está na apresentação, trata da plantação de cacau utilizando a cabruca como meio de produção, em que se utiliza a vegetação natural junto com a plantação de cacau, fazendo como se fosse uma intercalação entre árvores nativas e o cacaueiro, que costuma ser uma árvore que gosta de sombra. Então, isso
não degrada tanto o meio ambiente, porque há a preservação da floresta nativa e a preservação também do habitat do mico da região, mico nativo dessa região. Essa, então, é uma tentativa de valorização regional do cacau, ou seja, tem um selo geográfico, um selo de qualidade, e também já vem com uma pegada mais sustentável. E assim eu encerro a minha apresentação. Bom, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a produção de cacau no mundo. Aqui a gente tem um mapa que mostra os principais produtores e a gente pode ver que são países tropicais, como a Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Nigéria e o Brasil também. A Costa do Marfim é responsável por 40% de toda a produção de cacau no mundo, seguido por Gana, Indonésia, Nigéria, Equador, Camarões e o Brasil, que é responsável por 4% da produção no mundo. Agora que a gente tem alguns dados aqui quantitativos sobre a produção de cacau, e a gente pode ver a hegemonia da Costa do Marfim sobre os outros países, sobre os outros 7 principais países. No Brasil, os principais estados que têm a produção do cacau é a Bahia e o Pará, que respondem por mais de 90% de toda a produção na floresta amazônica e na Mata Atlântica. A gente tem aqui 2 gráficos também do IBGE que mostram a área colhida, que é superior no Nordeste, e a produção, que é inferior no Nordeste. O Norte é mais produtivo, porém tem uma área colhida menor. Agora, uma tabela do IBGE, a gente pode ver que no Brasil, em 2020, a área colhida foi cerca de 570 mil hectares e a produção foi cerca de 264 mil toneladas. Tendo o Norte e o Nordeste como as principais regiões produtoras e a Bahia e o Pará também como os principais estados produtores. Que a gente tem uma evolução temporal da produção de cacau no Brasil, e a gente pode ver que a Bahia já foi a maior produtora e hoje ela é menor do que a do Pará. Porque, principalmente pela vassoura de bruxa, já que na Bahia o sistema é o cabruco, que o Hebron já comentou, que é a eficácia dos meios de produção, e o Pará tem uma eficácia na área cultivada, que é um sistema agroflorestal extrativista. Outra evolução temporal, a gente pode ver que o Brasil, historicamente, tinha a produção de cacau mais concentrada na Bahia. E o Pará, recentemente, evoluiu a sua produção e hoje é até superior à da Bahia. O que aconteceu foi que, no fim da década de 80, o fungo vassoura de bruxa cometeu as plantações de cacau no sul da Bahia e diminuiu a produção e, por isso, essa redução tão drástica que a gente pode ver. A vassoura de bruxa, como eu comentei, é um fungo que causa deformação, apodrecimento e morte de cacaueiros. E nos anos 80 se propagou no sul da Bahia e a produção passou de 400 mil toneladas nessa década para 100 mil toneladas nos anos 2000, trazendo impactos econômicos como a queda da receita e endividamento de produtores, impactos sociais como o desemprego e impactos ambientais como a degradação da Mata Atlântica. E aqui a gente tem mais 2 imagens que mostram como o cacaueiro fica depois que é acometido pelo fungo. Boa noite. Vou falar sobre como o cacau é comercializado. O cacau, atualmente, a maior parte das negociações são feitas em bolsa. Então, o cacau é uma commodity e ele se difere muito das outras porque ele é considerado um bem de luxo, devido ele é insumo de produção de vários itens de luxo, chocolate e entre outros, que vão ser descritos futuramente nessa apresentação. Seu comportamento difere das outras commodities, como já havia dito, e as cadeias de produção não são bem estruturadas. E isso contribui muito para que os preços sejam elevados. Então, devido à instabilidade da cadeia produtiva, não há uma previsibilidade na produção e, então, também não há uma previsibilidade
na venda dos produtos que dependem do cacau como matéria-prima. E isso acaba aumentando muito o preço dele. Mas o cacau tem uma vantagem em relação a outras commodities, de que ele tem um maior prazo para negociação. Então, geralmente, as commodities são negociadas 2, 3 vezes ao ano. O cacau chega a ser negociado 4, 5 vezes ao ano. Bom, as principais bolsas que negociam cacau no mundo é a Bolsa dos Estados Unidos e a Bolsa de Londres, na Inglaterra. A Bolsa dos Estados Unidos tem um padrão de negociação de um tamanho de contrato de 10 toneladas e a cotação é feita em dólares por tonelada. E limite de preço diário nenhum, ou seja, a variação pode acontecer livremente, sem que a Bolsa pare isso. Na Bolsa de Londres, também o tamanho do contrato de 10 mil toneladas, a cotação é libras por tonelada, o limite de preço diário também é nenhum, então ele oscila livremente, e o diferencial dele é que o produto é mais selecionado e padronizado do que nos Estados Unidos. Bom, aqui nós podemos ver o valor do contrato de cacau em Nova York. A média tem sido $2.505 por contrato. Aqui em Londres, a média vem sendo 1.756 libras por contrato, bem caro. A variação do preço acontece por diversos fatores, sendo eles principais, condições ambientais. Então, o cacau ele é suscetível a excesso de chuva, seca e doenças, como já foi dito anteriormente. Efeitos políticos também acabam afetando bastante o preço da commodity, já que as principais produções são localizadas em países que estão em desenvolvimento ainda. Então, eles possuem instabilidade política e social, que por vezes pode acarretar na diminuição da produção de cacau do mundo. Também, como o cacau é uma commodity cara, há uma bolha especulativa muito grande sobre ele, fazendo com que o preço possa aumentar. A instabilidade técnica também assola a produção do cacau, já que falta de mão de obra qualificada e tecnologia aplicada à produção, o que faz com que a produtividade do cacau não seja estável. E também existe o efeito renda. Como o cacau ele vai servir de base para vários produtos de luxo, com o aumento da renda, a demanda por ele aumenta bastante. Conversando um pouco agora, algumas características da comercialização do cacau, é conhecido que 97% do cacau produzido no Brasil é o cacau convencional, tá? São dois nichos aqui diferentes que nós tratamos, o cacau fino ou de aroma e o cacau orgânico, sendo o cacau fino ou de aroma, aquele cacau com maior valor de comercialização, onde os chocolates mais nobres são feitos, são produzidos. E o cacau orgânico, que atende o mainstream, atende as condições mais normalizadas de mercado. A aplicação comercial do cacau, nós temos algumas aí. De longe, a mais importante é o chocolate, tá? Sendo ali, dentro do chocolate, temos o amargo, ao leite, o gold e o ruby. Algumas propriedades do chocolate é que ele é responsável pela sensação de alívio e prazer para os sentidos humanos. Não é à toa que na Primeira Guerra Mundial foi amplamente utilizada pelos soldados que estavam em batalha. Conversando sobre o chocolate amargo, nós temos que preponderantemente ele é feito de cacau. Tem o cacau na sua composição. Temos dois tipos ali, muito não populares, mas muito conhecidos, que é o da Copenhagen e outro da Lindt. Esse da Copenhagen, ele tem 70% de sua composição feita de cacau. O da Lindt já é muito maior, já é 85% da composição feita de cacau. O resto, obviamente, é composta por leite, açúcar, dentre outros materiais. O chocolate ao leite, ele é um pouco mais adocicado, na verdade, o sabor dele é muito mais adocicado, e cerca de 36% a 46% dele é feito de cacau. O resto é composto por manteiga de cacau, pela manteiga, por leite em pó, por açúcares e outros tipos de gorduras vegetais.
O chocolate Gold, ele foi desenvolvido pela empresa Callebaut. É um chocolate muito caro, tem um alto valor, e ele tem um aspecto interessante. Ele é uma mistura, na verdade, entre o chocolate e o caramelo. Em tese, seria muito adocicado. O gosto seria acentuadamente adocicado. Mas isso se equilibra quando há a composição do cacau junto ao leite e o caramelo. Não fica tão adocicado. O Ruby é uma variação também desenvolvida pela Callebaut e vem de amêndoas específicas do Equador, do Brasil e também da Costa do Marfim, compostas, sobretudo, por uma coloração rosácea. Então, a amêndoa, ela tem essa composição rosácea, parece que é frutado e tal, mas não é frutado em si. E o chocolate branco é chocolate? Não. O chocolate branco não é chocolate. O chocolate branco, na verdade, ele é uma mistura de manteiga de cacau, açúcar e leite. Na sua composição, diretamente não há o cacau, e sim derivados dele. Aqui, conversando um pouco sobre o processamento, temos a amêndoa. Da amêndoa, retiramos o nibs, depois o líquor, e há uma bifurcação aqui entre a manteiga de cacau e o cacau em pó, cada um destinado ao seu mercado correspondente. Aqui temos uma diagramação, amêndoa, nibs, líquor, e depois temos essa bifurcação novamente. Outra aplicação comercial do cacau são os cosméticos. Cacau em pó, nós temos algumas propriedades interessantes. Entre elas, elas previnem, temos antioxidantes, e esses antioxidantes previnem sinais de envelhecimento. Já a manteiga de cacau, ela é rica em ômega 9, o que auxilia na hidratação da pele. Cacau em pó, em cosméticos, eles estão na composição de sabonetes, shampoos, condicionadores e máscaras até. A presença de antioxidantes e polifenóis combate o envelhecimento, como citado anteriormente, e também melhoram a circulação da pele. A manteiga de cacau, dentro desse nicho dos cosméticos, também tem um alto valor agregado em países frios e em épocas frias, sobretudo no Brasil, em que em dias frios é utilizado, em especial na área dos lábios, para hidratação. Outras inovações na área dos cosméticos, temos que as cascas dessas amêndoas, né, quando são retiradas as amêndoas, essas cascas, elas são ricas em nutrientes e vitaminas. Infelizmente, não há ainda um processo de caráter industrial para retirada e comercialização dessas substâncias. Agora, falando um pouco sobre alguns impactos ambientais, a gente pode destacar a destruição de ecossistemas, a erosão do solo, sedimentação em córregos e a perda da biodiversidade. Outros impactos sociais que a gente pode destacar também principalmente a exploração do trabalho infantil. Dados apontam que 1,5 milhão de crianças e adolescentes trabalham com a produção de cacau no mundo e no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2014. Mais de 8.000 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalhavam nas plantações de cacau no Brasil. E aqui também passamos um vídeo que mostra o reaproveitamento de resíduos do cacau para adubação. Agora eu vou comentar sobre a estrutura de mercado e estratégias. A começar pelos provedores, que são o início da cadeia. Eles são responsáveis por ofertar mudas ou sementes de cacau, os materiais e insumos agrícolas que são necessários ao plantio. Os produtores, eles são responsáveis por cultivar o cacau, onde os pequenos e médios representam uma esmagadora maioria e os grandes não representam, não há uma grande representatividade.
Já no processamento, é o lugar onde é responsável por agregar o valor ao produto, transformar em chocolate e cosméticos. E nesse setor é dominado pelas grandes empresas. Tanto. Pode voltar um pouquinho? Tendo pouco espaço para as pequenas e médias partes. Por exemplo, só no Brasil, a Nestlé e a Kraft Foods são responsáveis por 76% do mercado de chocolate. Já no marketing, é onde surge a estratégia de mercado de gerar necessidade pelo produto através da propaganda, assim aumentando a sua demanda e gerando mais vendas. E por fim, o mercado, que pode ser dividido em interno e externo. O interno é destinado para os supermercados, lojas e restaurantes. Já o externo, por exemplo, no Brasil, em 2019 foram exportados aproximadamente 51 mil toneladas de cacau em pó, manteigas ou pasta, gerando uma renda de 200 milhões de dólares. Agora, falando sobre a estrutura de cadeia produtiva no mundo e no Brasil, elas são 4 etapas. A primeira dela é a produção. Pode passar. Isso. Onde disparadamente o maior produtor mundial é a Costa do Marfim, 4,8 milhões de toneladas. Em seguida, vemos países como a Gana, com 17%, e vemos o Brasil, que representa somente 4%. Sendo como grandes responsáveis pela produção interna o estado da Bahia, com 141 mil toneladas anuais, praticamente 54% da produção brasileira. Agora, falando sobre os agentes intermediários, vemos que é um mercado totalmente dominado por grandes intermediários, onde as exportações mundiais estimam ser 7,2 milhões de toneladas em 2019, tendo como principais exportadores a Costa do Marfim, 27,1%, Países Baixos, 13,6% e a Gana, 12,5%. O Brasil, ele ocupa lá longe, na 17ª posição, uma participação de 0,7% do volume. Em 2020, as exportações do Brasil somaram 72,5%. Pode passar. E por fim, as vendas e processamento, que majoritariamente predominam as grandes empresas de novo, onde a maior delas é a Mars Regal Confectionery, com 18 bilhões de dólares em vendas e 14,4 milhões por cento do mercado mundial. Já no Brasil, como eu já comentei, a Nestlé e a Kraft Foods são as dominadoras do mercado, detendo juntas 76,6% do mercado brasileiro. Muito obrigado, espero que tenha gostado do nosso trabalho.